Amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, mais uma vez estamos aqui no hall de entrada da sede principal do Instituto, aqui em São Paulo, e estamos sob o quadro da Rainha Maria Antonieta. Sobre ela já falamos, e mais uma vez ela nos dá a oportunidade para desmentir uma das lendas da Revolução Francesa de que a nobreza, na época, estava totalmente amolecida, era gozadora da vida, não pensava senão nas festas, esbanjando dinheiro conseguido pelo pobre povo que não aguentava mais de impostos. Uma nobreza amolecida muito e acovardada. Ora, a rainha nos dá o exemplo do desmentido desta lenda revolucionária. Voltemos ao dia 5 de outubro de 1789, quando a Marcha das Mulheres saiu de Paris e foi até Versalhes, onde morava a família real, para arrancar o rei, a rainha e seus filhos e levarem a Paris, onde eles seriam mais proximamente controladas pelos grupos revolucionários. Ora, essa marcha das mulheres recrutadas nos distritos de Paris, mulheres de má vida, mulheres que acompanhavam os soldados e os regimentos naquela época, naqueles dias de revolução bastante agitados, essas mulheres, aliás, entre elas muitos homens disfarçados de mulheres, isso dizem todos os historiadores. Elas conseguiram armas na prefeitura de Paris, a prefeitura conivente não impediu que ela pegasse 2 canhões e foram rolando com esses canhões 16 quilômetros de Paris até Versalhes para amedrontar a família real e levá-la a Paris para morar no Palácio das Tulherias. Ora, quem deveria ter impedido isso? Porque era uma turba-multa assustadora. Era o general Lafayette que comandava a Guarda Nacional. Mas Lafayette era conivente com os revolucionários. Ele fingia ser amigo do rei. Ele traiu o rei. Ele chega atrasado, quando já estavam formados esses batalhões contra-revolucionários femininos, e para manter a ordem, por assim dizer, ele acompanha essa turba-multa até Versalhes para dar um ar de legalidade àquele deslocamento das desvairadas que iam gritando contra o rei obscenidades, ofendendo aqueles que pelo caminho se mostravam ainda fiéis à monarquia. Isto era 5 de outubro. 5 de outubro eles entram no palácio, nós já vemos isto, não conseguem arrancar a família real dos seus aposentos, das salas onde estavam, já era um pouco tarde, eles passam a noite em Versalhes, dormindo pelas ruas, no prédio da Assembleia Nacional ou na prefeitura. Já estava tudo muito minado contra o rei. Essa gente deu apoio a esta turba-multa. E no dia seguinte, muito cedo, levantam-se e vão para Versalhes, vão para o palácio. A família real ainda repousava. A família real, por assim dizer, amava a essa gente que fazia parte do seu público, não podia imaginar que eles quisessem o mal contra aqueles descendentes dos que durante séculos governavam a França. Ainda muito cedo, eles penetram no palácio. Diz o historiador Henri Robert que uma das portas de acesso do palácio, ora, são dezenas de portas, uma delas não estava chaveada. Então, eles puderam penetrar no palácio. Penetrar no palácio, o palácio é imenso. Aqueles labirintos, corredores, eles tinham um alvo. E esse alvo era humano. E esse alvo
era a rainha Maria Antonieta. Eles gritavam ao entrar: nós queremos o coração e o fígado da rainha. Os primeiros suíços, essa guarda suíça, que morreu em defesa do rei, não só nessa ocasião, mas algum tempo mais tarde, foi toda ela exterminada, sendo que esse extermínio da guarda suíça até hoje é comemorado na Suíça, como um ato de grande heroísmo. É por isso que nós vimos o capacete do suíço, que aqui está exposto nesta mesma sala de entrada. Os suíços foram mortos barbaramente, decapitados, as suas cabeças colocadas na ponta de lanças, e eles avançavam de sala em sala do palácio até chegar aos aposentos da rainha, que ainda dormia. Ela foi às pressas acordada pelas camareiras. Foram as suas camareiras que a salvaram do massacre também, porque ali queriam matá-la. Ela vai até o rei chama os seus ministros, os ministros se reúnem em grande confusão. Já tinha passado algum tempo. Os ministros aconselham o rei a abandonar Versalhes. O rei diz: por que abandonar? É a minha casa e eu não cometi nenhum crime. Nunca ele foi acusado de uma tortura, de uma prisão, de uma barbaridade. Acusação falsa é possível, mas mesmo essas não são encontradas nos livros, mesmo os mais comuns. Um dos ministros diz para a rainha: pelo menos a rainha, majestade, a senhora deve fugir. Temos aqui próximo um castelo fortificado, que é o castelo de Rambouillet. Maria Antonieta responde: eu sei a sorte que me espera, mas o meu dever é sofrer tudo ao lado do rei, levando meus filhos nos braços. 2 filhos pequenos que ela tinha. Só então chega Lafayette, fingindo-se assustado, para repor a ordem. Põe para fora do palácio aqueles que o tinham ocupado, aquelas, porque teoricamente era um grupo de mulheres, um batalhão popular de mulheres. Que no Brasil nós conhecemos esses batalhões populares. O que é o MST? Que ocupa as terras, que não cultiva, e que destrói, e que usa e que vende o que lá tem, e deixa no abandono, e passa para outras invasões, novas invasões. O que são os índios manipulados pela ideologia marxista do PT, que ocupam a Câmara dos Deputados em Brasília, como fizeram, que ocupam terra. Eles não pedem terras, eles pedem regiões inteiras que eles não cultivam e que exploram a madeira, o que é proibido. Os índios são bons, os brasileiros toda a vida amaram e viveram bem com os índios, o trabalho de Nóbrega e Anchieta, civilizando os índios, dando a ele conforto, evitando as doenças que caíam sobre eles, medicando, enorme. E o brasileiro herdou essa tradição de proteção aos índios, mas, se manipulados pela ideologia péssima do PT, eles se tornam violentos e invasores. Voltemos a Lafayette. Ele expulsa a turba do palácio muito amigavelmente, muito gentilmente, e ela se reúne no pátio de mármore. Em francês, la cour de marbre, porque esse pátio não é um pátio tão grande. Ele pertencia ao antigo pequeno palácio de Luís XIII, pai de Luís XIV, que construiu o Palácio de Versalhes. É um mármore avermelhado, róseo avermelhado. Lá a turba multa se reúne, agitando, gritando: queremos o coração da rainha. Este mármore ainda está lá. E ele é impressionante, porque o tempo, o vento, a neve e as chuvas abriram nele sulcos profundos
nos veios desse mármore, como se fossem golpes de sabre contra eles manipulados e que simbolizam os golpes da Revolução contra a civilização francesa. Bem, ali reunidos, eles gritam: a rainha, queremos ver a rainha, porque num dos lados deste pátio dos magos, existe um balcão. É como que uma varanda. E eles queriam vê-la. Os ministros e os reis dizem: não pode, eles vão matá-la, eles estão pedindo o coração e o fígado da rainha. Mas eles insistem e ela diz: eu irei. Pega seus filhos e sai sozinha no balcão. Grande silêncio. E alguém entre eles, eram figuras furtivas, figuras obscuras, gente completamente manipuladora, dada a manipulação daquela turba multa. Um ou outro sem os lábios que tinham sido cortados, porque eram blasfemadores, e tendo blasfemado, esta era a penitência. Se eles não se arrependiam, os lábios lhe eram cortados para que o público soubesse que aquele ofendia a Deus inteiramente e na frente dos outros. Bom, eles então sopram a palavra de ordem e a turba multa começa a dizer: sem os filhos, queremos a rainha sozinha. Para quê? Para matá-la. Era hora de matá-la. Atirar nela, eles estavam armados. Tinham as armas que eles pegaram na prefeitura de Paris, como foi dito no início. Ela entra e sai novamente no balcão, com grande majestade. Ela foi para o balcão, diz o historiador Stefan Zweig, como um soldado que marcha para a frente de batalha, sozinha, materna assim, mas majestosa. E ela ali fica, olhando os revoltosos embaixo, percorrendo um a um com o seu olhar, dizendo: o que quereis de mim? Foi um momento, um rápido momento, mas que pareceu uma eternidade. Silêncio. Esperavam que uma pedra fosse jogada, que um tiro partisse daquela turba multa. E à medida em que ela os olhava, eles abaixavam o olhar, se recolhiam, não ousavam fitá-la. Um dos soldados aponta a arma para ela. Nesse instante, os que estão ao lado dele fazem um movimento dizendo: não, isso não. Já não queriam, estavam conquistados pela rainha. Ele baixa a arma e começa a gritar, junto com todos: viva a rainha, viva a rainha, viva a nossa rainha. E grande parte deles se ajoelha para reverenciar a sua rainha. Ela sorri, pequena reverência, porque não cabia a rainha fazer uma reverência ao povo, mas uma inclinação de cabeça, como dizendo: cumpri o meu dever. E entra novamente. Este é um parêntese na Revolução Francesa, mas de grande beleza. No fim, no crepúsculo da monarquia, ainda esta centelha de fidelidade jorra de onde? Do céu, do sol, de uma estrela? Não, do fundo do abismo obscuro, onde estavam aquelas almas negras que arrastavam a França ao mais trágico período de sua história, a Revolução Francesa. A seiva de fidelidade ainda conseguia penetrar no coração daqueles que se queriam revoltosos, revoltados e assassinos, mas que diante da majestade e da bondade daquela família, eles mesmos diziam: o rei parece um pai, o rei era um pai.
mas que diante da família se inclinavam e diziam: Viva a rainha!